Aleluia, aleluia, aleluia. Podem se assentar, meus queridos. Ore mano deri cantaramanás. Eri cantaremasso deri anderai. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Eu quero pedir, como a gente sempre diz, que você preste atenção nesse pequeno período, do nosso dia que aqui passamos, e no compartilhar da palavra do Senhor. Leia comigo, livro de Josué, capítulo 10. Nós vamos ler do verso 5 até o verso 15. Então é um tanto de versículos, mas é um pouco maior do que nós estamos acostumados a ler, mas eu peço que você preste bastante atenção. Josué capítulo 10, a partir do verso 5, nós vamos ler até o 15. Então, os 5 reis dos amorreus, os reis de Jerusalém, de Hebrom, de Jarmute, de Laques e de Eglon, reuniram-se e vieram com todos os seus exércitos. Cercaram Gibeon e a atacaram. Os gibeonitas enviaram essa mensagem a Josué e ao acampamento de Gilgal: não abandone os seus servos, venha depressa, salve-nos, ajude-nos, pois todos os reis amorreus que vivem nas montanhas se uniram contra nós. Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército, inclusive com os seus melhores guerreiros. E disse o Senhor a Josué: não tenha medo desses reis, eu os entregarei nas suas mãos, nenhum deles conseguirá resistir a você. Depois de uma noite inteira de marcha desde Gilgal, Josué os apanhou de surpresa. O Senhor os lançou em confusão diante de Israel e lhes impôs grande derrota em Gibeon. Os israelitas os perseguiram na subida para Bet-horon e os mataram por todo o caminho, até Azeca e Maquedá. Enquanto fugiam de Israel na descida de Bet-horon para Azeca, do céu o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo, que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar, ou também chamado livro dos justos, em algumas traduções. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou com todo Israel ao acampamento de Gilgal. Glórias a Deus. Uma palavra poderosa como essa. Eu tenho aqui comigo que muitas vezes quando lemos esse texto, nós lembramos muito dessa passagem, o dia em que o sol parou, que a lua se deteve, onde tivemos ali um espaço, um vácuo, um intervalo de tempo, criado por Deus, onde nós sabemos, num evento que nós chamamos de um evento astronômico, não é astrológico, astronômico, que você entende que quando nós olhamos para o sol, é o sol que está se movendo, mas nós sabemos, pela astronomia, que na verdade quem parou foi a terra. O Senhor naquele momento foi capaz de parar a terra. Mas eu não quero me ater a esse ponto especificamente, eu quero me ater à guerra, aquilo que estava acontecendo naquele momento. Josué então tinha feito, nos capítulos anteriores, você vai ver, Josué tinha feito aliança com os gibeonitas. Não deveria ter feito, mas fez. E nós sabemos que o nosso Deus é o Deus que honra a aliança, é o Deus que honra compromisso. Se há compromisso, se há aliança,
tem o poder e tem a cobertura de Deus ali. Foi isso que ele fez então com Josué. Josué então foi em defesa dos gibeonitas. Gente, gibeonitas são inimigos de Israel, mas Josué fez aliança com eles. E Deus honra a aliança, né? Então é o seguinte, Josué, agora que você fez aliança, os inimigos deles são seus inimigos. Entendam isso quando você fizer uma aliança, quando você entrar numa sociedade, quando você assinar um documento, os inimigos deles são seus inimigos. Isso é aliança para Deus. Por isso que quando nós falamos de casamento, por isso que nós quando falamos de sociedade, é isso, gente. A importância que há numa aliança. O Senhor cobre com o seu poder quando há aliança. E aí, meus queridos, nós chegamos então no ponto que há uma guerra, há uma batalha ferrenha, onde era necessário a mão do Senhor agir. Eu lembro vocês que uma coisa é quando nós somos salvos em Cristo Jesus. O Senhor Jesus garante a mim e a você a salvação. Outra coisa é nós vivermos nessa terra o plano perfeito e completo de Deus para nós. São coisas, infelizmente, para muitos diferentes. Pessoas que são salvas, não necessariamente, muitas vezes, vivem completamente o plano de Deus nessa terra, na sua vida. Tá, irmão, vai chegar o grande dia, vai para o céu, às vezes capengando, mas vai para o céu. Ok, mas viveu o melhor nessa terra? Aí você vai falar, não, pastor, mas a salvação está bom, está garantido, está tudo certo. Nós aprendemos através da palavra que o Senhor tem uma vida e uma vida em abundância. E nós não estamos falando só de dinheiro, obviamente. Estamos falando de uma vida inteira. Uma coisa, então, é nós recebermos a salvação em Cristo. Outra coisa é vivermos o plano perfeito de Deus para nós, nessa terra, tá bom, gente? Porque a salvação diz respeito à eternidade. E você vai ver o texto bíblico lá no Novo Testamento dizendo assim: cuidado, operem a sua salvação com temor e tremor, porque tem jeito de você viver uma vida plena em Deus, e tem jeito de você não viver isso. Tem jeito. Salvação nem sempre será sinônimo de conquista terrena. E muitos vão dizer, tá bom, eu me contento com a salvação, mas realmente, como é que será a sua vida aqui? Está contente? Ah, não, é só o mínimo. Será? O que é que o Senhor nos promete? O que é que o Senhor tem para nós? Presta atenção, meu irmão, minha irmã. Deus tira o povo do Egito. Só que Ele tira por sua infinita graça. Deus tira o povo do Egito de graça. Sabe o que é graça? É graça de Deus. Eu vou tirar vocês do Egito. E acabou. O que vocês fizeram? Nada. Vocês são escravos, eu vou tirar vocês do Egito. Deus tirou. Agora é o seguinte: conquistar a terra vai depender do quanto vocês estão dispostos a guerrear. Eu tirei vocês do Egito. A libertação está na mão de vocês. Vocês não são mais escravos. Agora, eu tenho uma terra prometida para vocês lá. O quanto vocês estão dispostos a guerrear. Uma coisa é a graça infinita de Deus sobre nós. Outra coisa é alcançar Canaã. O que nós vemos é que entrar, para que nós possamos entrar em Canaã, é necessário luta, guerra, batalhas. Você pode ver isso na Bíblia. E não é à toa, gente. O Senhor liberta o povo. Só que diz agora, a partir de agora, eu estarei com vocês na guerra. Eu estarei com vocês no passo que vocês darão, nas escolhas que vocês fizerem. Entendam bem, Canaã aqui para nós simboliza o propósito de vida, a nossa herança, nesse tempo, que era para eles naquele tempo, para nós é nesse tempo. Meu irmão, vai ser necessário um combate. O Senhor então, por sua infinita graça, eu vou repetir isso para você, Ele nos tira da escravidão do pecado, Ele nos liberta da escravidão do sistema deste mundo, mas Ele agora tem um propósito de vida, Ele tem uma herança para você, Ele tem um objetivo ali na frente, mas eu estou falando dessa terra e não da vida eterna.
Porque quando Ele te tirou do Egito, te tirou da escravidão, Ele já garantiu para você: o céu é para você. Agora, como é que você vai viver aqui? Então aí Deus, então, para cada um de nós, Ele deu um propósito. Para essa terra, para esse tempo. E para que esse propósito se cumpra, para que essa herança seja alcançada, será necessário um combate de fé. Um combate de fé. Por isso vem então esse tema, passividade. Uma das coisas que Satanás tem trabalhado, e talvez eu tenho aqui exaustivamente falando para vocês, cada mensagem que eu trago aqui, eu venho falar para vocês de uma estratégia de Satanás. Vocês já perceberam isso? Uma das estratégias de Satanás é isso, outra é isso, mais uma para vocês entenderem. Uma coisa, quando você está numa guerra, parte de, primeiramente, conhecer o seu inimigo. Eu não estou falando que você vai ter que ir lá no inferno, bater um papo com Satanás, ou eu não estou falando que você vai ter que ir lá no inferno, ficar olhando de espião, né? Chegar lá no inferno e dar uma olhadinha como é que é a reunião do diabo, os seus demônios. Não, irmão, nem vai precisar disso. Sabe o que você precisa? Fala para você mesmo: Espírito Santo de Deus. Ele vai te dar a estratégia. Do combate, da guerra. Não existe passividade sendo premiada no reino espiritual. Não existe, irmão. Você fala: não, pastor, eu sou neutro. Neutro é coisa do diabo. Neutro é estratégia de Satanás. Neutro é o passivo. É o que de fato não quer fazer nada. Não, para mim a minha vida está bom assim. O dia que você falar que a sua vida está bom assim, pode ter certeza, você já está sendo influenciado por Satanás. Não existe passividade no reino espiritual. Não existe tá bom assim. Eu falo aqui várias vezes para os irmãos que tem muita gente que espera aquele grande dia de ir para o céu, pastor. Não, de aposentar. Está esperando, pastor, o senhor não sabe como eu estou contando os dias para ir para o céu, irmão? Não, irmão, para parar de trabalhar. Irmão, não tem problema se aposentar. Você cansou, você trabalhou por esse país, você trabalhou para a sua empresa, você trabalhou para a sua família, para dar um, né? E não tem nada errado nisso, está resolvido, isso aí é parte da nossa vida. Mas nunca se esqueça, nunca nós devemos parar. Você nunca vai achar, na palavra de Deus, Deus falando assim: ó, pode se aposentar agora, viu? Agora não precisa fazer mais nada. Não existe passividade no reino espiritual. Eu parei de correr e abrir trincheiras, eu parei de guerrear aí no meio das guerras, mas agora eu estou em casa, muitas vezes até cansado, não consigo andar, mas o meu joelho continua guerreando. Na minha oração eu continuo clamando pela igreja do Senhor. Ninguém para, irmão, no reino espiritual, não existe isso. Tem gente que orando trabalha mais do que quem está indo. Muitas vezes acontece isso. Obviamente que não é uma guerra, mas para isso então vai ser necessário, eu quero falar com você sobre esse combate que vai nos tirar da passividade. Presta atenção, pastor, mas que combate é esse? Primeiro, nós aprendemos com o texto, com Deus, meu irmão, minha irmã, os inimigos no nosso combate, na nossa batalha, serão sempre maiores. O que nós vemos aqui são 5 reis contra 1, 5 reinados contra 1. Gente, pelo desespero dos gibeonitas no texto, nós sabemos que era um negócio impossível de vencer. Pelo jeito que Deus fala com Josué, o negócio era pesado. Josué, não fica com medo não. Não é a primeira vez que Deus fala isso para ele, né, gente? Não fica com medo, Josué. Eles não vão te resistir. Por que Deus fala isso para ele? Porque Josué fica sabendo que são 5 reis. Meu Deus. Eu vou ter que ir defender alguém que era meu inimigo. Vou ter que defender eles contra 5 ainda. Ele podia pôr a mão na cabeça e dizer, num jargão brasileiro, deixa eu melhorar aqui. Que besteira que eu fiz, né? Para não dizer outra coisa, né? Vou ter que ir, porque o Senhor honra a aliança, né? O Senhor honra a aliança. Que besteira que eu fiz. 5 contra 1, meu Deus. Mas o detalhe é que nessa guerra, onde sempre o inimigo será maior do que eu e você,
Você precisa entender, meu irmão, quando você se deparar com uma guerra, uma batalha, onde você diz assim, isso é muito maior do que eu, guarde bem isso. Você sabe por que é assim? Você sabe por que é desse jeito? Porque Deus nunca vai renunciar à parte dele nessa vitória. Deus nunca vai abrir mão daquilo que é Ele que vai fazer. Por isso que tem que ser maior, gente. Por isso que o inimigo tem que ser maior. Com Deus é sempre mais. Você está com Deus, irmão? Está com Deus mesmo? Levanta a mão, estou com Deus. Diz assim, estou com Deus. Assuma esse compromisso aí, vai. Eu estou com Deus. Então, quando você faz isso, você está dizendo para o inferno, pode dobrar o número de soldados aí, porque eu estou com Deus. É isso que você está dizendo. Satanás está se preparando ali, não, esse aí a gente consegue e tal. Quando você levanta a mão e diz assim, Senhor, eis-me aqui. Eu sou teu, Pai. Satanás vai dizer, agora está com Deus? Então deixa que eu vou preparar um negócio aí para você. Era um, são 5 agora. Um dia Deus levanta um homem, que segundo o texto bíblico diz que ele era segundo o coração de Deus. Segundo a própria descrição humana, diz assim, e o Senhor estava com ele. E aí um dia existia um gigante. Ninguém queria derrotar o gigante. O gigante era maior ou menor que Davi, gente? Muito maior, né, gente? Você está com Deus? Então vai ser maior, irmão. Vai ser maior. Um dia, um exército de 135 soldados, 135 mil soldados. O Senhor então levanta um homem e diz, você vai ganhar dessa turma aí. Senhor, mas eu só tenho 30 mil. Não, você não tem 30 mil, você tem 300. O Senhor diz para ele. 30 mil não dá conta de 135 mil. Mas Deus disse para Gideão, eu estou com você. Se eu estou com você, meu irmão, pode preparar que o inimigo vai triplicar o tamanho dele. E aí a Bíblia diz então que Gideão, na estratégia de Deus, separa, faz as suas avaliações, as suas provas e chega com 300 soldados. E olha o detalhe, a estratégia que Deus deu para ele é o seguinte, você não vai derrotar os 135 mil com 300 só. O que você vai fazer? Você vai dividir os 300 em 3 de 100. Olha a estratégia, gente. É impossível. Mas se você está com Deus, irmão, Deus não abre mão daquilo que Ele pode fazer. A parte dele será maior. Muito maior. Quando você chega e olha os espias diante da terra prometida, o que é que esses espias viam? Homens gigantes, muito grandes. Aí Josué e Caleb dizem, gente, nós temos Deus, nós temos a promessa. Nós temos um objetivo e Deus falou que vai dar, Ele vai dar. Não interessa o tamanho, Ele falou que vai dar. Prepare-se, meu irmão, minha irmã. A força maior nessa luta vem dEle e não nossa. O texto que nós lemos diz o quê? Morreu mais gente das pedras que caíram do céu do que das espadas dos soldados de Josué. Josué, por mais poderoso e mais habilidoso, o texto diz, e eu gosto disso, porque se você prestar atenção, o texto está dizendo bem claro que Josué manda os seus melhores soldados. Ou seja, era o melhor que ele tinha, era o melhor que ele podia. E o Senhor fala, o seu melhor, meu irmão, comigo. E aí então Deus manda chuva de pedra. E é isso que garante a vitória para eles. O texto é bem claro, foi mais pela chuva do que pela espada. Dos melhores soldados. Então, irmão, faz assim, ó, respira fundo assim, ó. Isso. Quando você se deparar com essa batalha que parece ser muito maior do que você, é porque um dia você disse, eu estou com Deus. Vamos aplaudir o Senhor com isso. Oh, glória a Deus. No versículo 8, Josué 10, que nós lemos, diz assim, o Senhor disse a Josué, não tenha medo desses reis, eu os entreguei nas suas mãos, nenhum deles conseguirá resistir a você. O que o Senhor está dizendo para Josué, em outras palavras, Josué, pode dar o passo. Josué, pode ir para cima. Pode ir, Josué. Vai ter guerra? Vai ter guerra. Porque ele fala, ninguém vai conseguir te resistir. Se ele está dizendo ninguém vai conseguir te resistir, é porque vai ter uma guerra
Vai ter um embate, mas obviamente que Josué vai ganhar a batalha. É isso que Deus está dizendo. Mas vai ter guerra. Dê o passo. Presta atenção. Com Deus não há vitória na passividade. Se eu não der o passo para guerrear, não haverá vitória. Irmão, se você está com Deus, dê o passo. Vai para cima. Ah, mas o exército é gigante, são 5 reis, é um Golias, é 135 mil, é o gigante, é não sei quem. Dê o passo. Vamos para a guerra, não tem vitória. Ganhará quem se arriscar a lutar mesmo em aparente desvantagem. Estou em desvantagem nessa guerra. Irmão, a vitória é sua, se você se arriscar a lutar. Viu? E aí, irmão, tomou decisão? Estou orando. E aí, irmão, tomou decisão? Estou esperando para ver se o mercado melhora. E aí, irmão, e cada hora tem um argumento. Irmão, está na hora de se arriscar. Se você está com Deus, o inimigo será maior sempre. E quanto mais tempo você demorar, maior ele ficará. Viu? Maior ele ficará. Se você escolher não lutar, não haverá vitória. Eu vou falar uma palavra muito forte aqui. Satanás tem atrofiado a muitos espiritualmente. Atrofiado. O que é atrofiado? É um nervo que não cumpre mais a sua função. Não cumpre mais, não consegue mais movimentar. Atrofia. E de várias maneiras. Com palavras, muitas vezes, viu? Para que você vai lutar com isso? Para. Está brigando aí, está dando murro em ponta de faca, não está adiantando nada. Para quê? Para que brigar com esse negócio aí de ficar tentando controlar as coisas? Para que brigar com esse negócio de cuidar da sua família, do seu filho? Deixa cada um que seja feliz, faz o que der na telha, pelo amor de Deus. Aí o Satanás ainda vem e usa pessoas dizendo, viu? Você está perdendo seu tempo. Você poderia estar sendo feliz e está aí, brigando com essas coisas. Para com isso, é o que a gente mais ouve. A passividade, muitas vezes tem mantido Satanás no comando de muitas pessoas e até mesmo de muitas famílias. Com passividade, você está dizendo assim, eu me omito, eu não vou fazer nada. E aí Satanás, obrigado, eu faço por você. Deixa que eu faço. Já viu a história do homem que não fala nada na casa? Já viu a história da mulher também que não fala nada? Eu não vou falar mais nada. Já ouviu essa expressão? Eu não falo mais nada. Isso se chama passividade, atrofiamento. Eu falo mais nada. Tudo que eu tinha que falar, já falei. Tudo que eu tinha que fazer, eu já fiz. Tem gente ainda que diz assim, entreguei na mão de Deus. Entregou é nada, irmão. O que tinha que fazer mesmo não está fazendo. O texto bíblico, um texto maravilhoso, a palavra do Senhor várias vezes vai dizer, meu irmão, há poder na perseverança, naquele que continua, naquele que dobra o joelho todo dia, no frio e no calor, aquele que dobra o joelho quando as coisas estão bem, quando as coisas não estão muito bem, porque quando está bem é uma coisa, não ora porque está tudo bem, aí quando está mal, às vezes não ora porque está mal. Ô irmão, passividade, o atrofiamento. O homem então não cumpre o seu papel, que deveria falar, deveria encarar a situação. Como é que está o teu filho? O que teu filho tem visto? Onde teu filho tem ido? Onde é tua esposa? Como é que está o teu esposo? Como é que está o casamento? Como é que está o coração? Como é que está o relacionamento? Como é que está tudo? Eu não falo mais nada. Cuidado, irmão, porque Satanás está deitando e rolando nessa situação. Eu não faço mais nada, eu não digo mais nada. Passividade. Pode parecer assim algo comum, mas tem dominado muitas casas. E não é só fora da igreja não, viu, gente? Dentro da igreja muitas vezes, e não só da nossa, da igreja do Senhor. Quantos aqui já não tem histórias aí de gente que pregava, que era uma bênção no púlpito, que palavra que tinha aquele homem, que palavra que tinha aquela mulher, que palavra que tinha aquele pastor, mas daí você vai saber da história em casa, vai saber da história na família, aí a conversa era outra. Irmão, o que a gente não fizer, pode deixar que Satanás já tem uma estratégia para fazer. Viu? Já tem uma estratégia para fazer, então toma cuidado. Vá comigo ainda. 1 Samuel capítulo 17,
a partir do verso 1. Uma outra batalha agora. Olha que interessante. 1 Samuel 17, verso 1. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e reuniram-se em Socó de Judá. E acamparam em Éfes-Damim, em Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Veja, pensa, imagina na tua cabeça aí. 2,90 metros de altura, quase 3 metros, ok? Um capacete e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas, ele usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste da sua lança era parecida como uma lançadeira de tecelão e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Só a ponta da lança dele. A ponta da lança pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e matar-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Irmão, tem um momento que o inimigo muda a estratégia. Uma hora vem um baita de um exército, outra hora é só um. Olha aqui, só um. Satanás mudou a estratégia de guerra. E o que ele faz aqui? Ele começa a incentivar a passividade. Começa a incentivar. É só um que eu quero. É só um. Precisa vir todo mundo, não, é só um. Aí nós vamos ver então Israel, um exército passivo. Homens passivos. Meu irmão, pensa logicamente comigo. O texto diz que o exército de Israel se posicionou para guerrear com os filisteus, ou seja, num primeiro momento havia confiança de que eles estavam indo para a guerra. Aí Satanás, o que ele faz? Muda a estratégia. E é o seguinte, gente, não precisa vir. Por que vocês vão? Não precisa lutar, não. Vem só um. Gente, quem está pronto para a guerra, está pronto para enfrentar qualquer coisa. Vocês entendem? Satanás mudou a estratégia e fez com que todo mundo ficasse parado. Você acha que eles não deveriam ir para a guerra porque eles foram lá para guerrear? Não interessa qual era o inimigo. Eles foram lá para guerrear. E o que aconteceu? Ficaram parados. Gente, é um gigante só. Mas tem até a teoria, né? De que aqueles soldados ficaram com medo que poderia vir os irmãos de Golias. Irmão, se você está para ir para a guerra, você é um exército de homem corajoso mesmo, você foi para a guerra, irmão. Seja gigante, seja baixinho, seja alto, seja quem for. Mas Satanás muda a estratégia para que eles ficassem parados. Na passividade, então, o inimigo começa a ganhar terreno. E como que o inimigo começa a ganhar terreno? Bom, não foram para a guerra, né? Primeiro terreno que o inimigo ganhou, coragem. Todo mundo perdeu a coragem. Tanto que terminamos o texto dizendo que o exército de Israel ficou todo mundo atônito, apavorado. Meu Deus. Mas peraí, gente, vocês não foram lá para guerrear? Vocês não foram lá para brigar? Não foram lá para ir e vencer? Na passividade, o inimigo começa a ganhar terreno. Ele começa a mostrar para nós coisas que parece que são, mas não são. Ele começa a mostrar para nós que, olha, é possível que você tenha medo.
É possível que você não tenha coragem de dar o seu passo. Vamos, gente. Dê o passo na passividade. As palavras se tornam mais valiosas do que as atitudes. Irmão, Golias não fez nada. Golias só falou. Presta atenção aqui, ó. Tem gente falando no teu ouvido, mas não fez nada ainda. E você já está com medo. O que Golias fez? Qual era o feito de Golias? Nenhum. E o exército tudo com medo deles. Com medo dele. E o que é isso? Na passividade, as palavras se tornam maiores. Meu Deus. Irmão, quem não faz nada, absolutamente nada, se chegar alguém e falar para ele, viu, eu dei um passo. Ele vai falar, o quê? Você deu um passo? Meu Deus! Parece que um passo. Lógico, não fez nada. É isso. Esses soldados estavam lá para guerrear, mas começaram a dar terreno. O primeiro terreno veio na mente. O medo, a falta de coragem. A segunda coisa, então, foi acreditar demais nas palavras de um homem que só fala e não fez nada. Só falou, não demonstrou nada, não matou ninguém. Ó, tá aqui, ó, tô com a cabeça de alguém aqui para vocês ficarem com medo. Ele não fez isso. Não fez isso, só falou. Cuidado, porque as vozes estão aí, falando, gritando, falando isso, falando aquilo. E, irmão, dê preferência para as atitudes. Dê preferência para as atitudes. Viu? Cuidado. Na passividade, há uma coisa chamada desgaste. Se eu pedir para levantar a mão aqui, eu tenho certeza que você vai levantar junto comigo. E eu fizer essa pergunta, quem aqui está cansado? Irmão, certeza que você está cansado. Essa vida cansa mesmo. Versículo 16. Olha o que diz o versículo 16. De 1 Samuel, capítulo 17. Olha o que diz aí. Durante 40 dias, o filisteu se aproximava de manhã e de tarde e assumia sua posição. Irmão, isso é para arrebentar com qualquer um, desgastar todo mundo. 40 dias, de manhã e de tarde, ele ia lá. E aí, gente? Estou aqui de novo. Não tem ninguém? Veja como o inimigo, gente, a estratégia trabalha muito bem. Cuidado com a passividade. Por que Sansão não avançou? Por que ele ficou 40 dias falando? Você acha que os filisteus não sabiam do histórico do povo de Israel? De como Deus já tinha feito as coisas por eles? Engraçado, o inimigo sabe, né? Mas nós muitas vezes esquecemos isso. Não era para então Golias esperar umas horas, não vê ninguém? Então vamos atacar os caras e vamos arrebentar. Mas não fez isso, né? 40 dias. Desgaste. Quantos estão desgastados, cansados? Som. Não aguento mais, estou diante desse gigante, todo dia ele vem de manhã e de tarde. Quem aqui de manhã e de tarde não pensa, eu preciso resolver. E quantos não ficam, às vezes, não é só de manhã e de tarde, é o dia inteiro. Preciso resolver, meu Deus, o que está acontecendo, Senhor? Aí ora uma vez por dia, 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, e vai, faz jejum, e oração, Senhor, e tá. Desgaste, irmão. É isso que muitas vezes Satanás usa. Irmão, não se desgasta não. O inimigo só não fez o que ele tinha que fazer ainda, porque ele está com medo de você. Não era para esse filisteu já chegar arrebentando? Mas não fez. Ficou lá 40 dias e fala. Agora vamos olhar para o outro lado. Não era para Saul então? Falei, peraí. 10 dias esse homem falando na minha orelha aqui. Pelo amor de Deus. Se ele quisesse fazer uma coisa, ele tinha feito. Vamos para cima. Vamos sair da passividade e vamos para cima. Mas sabe o que era um diferencial aqui? Guarda bem isso, meu irmão. Quando Golias fala com o exército, o texto diz: vocês são servos de Saul. Oh Deus! Mas quando Davi chega,
ele se levanta e diz assim: quem é esse circunciso que está afrontando o exército do Deus vivo? Não é o exército de Saul, não é o homem, é o exército do Deus vivo. Você não levantou a mão e falou: eu estou com Deus, eu sou de Deus. Então você faz parte do exército do Deus vivo. Não é o exército do avivamento bíblico, não é o exército do pastor Mateus, não é o exército do Deus vivo. Presta atenção, irmão. Quando eu tenho a consciência de que eu sou do Senhor, não tem passividade. Ninguém daquele exército se levantou para lutar. Ninguém. Ficou lá 40 dias até Davi chegar. Nesses 40 dias, Davi estava lá, gente, com as ovelhas dele lá. Se não é o pai dele falar assim, viu? Leva umas marmitas lá para os seus irmãos que estão na guerra. Não ia ter um. Cadê o Eliabe? O fartão? Que na hora que Samuel foi ungir Davi lá, ficaram tudo nervosinho. Ah, vai ungir esse pequenininho aí? E eu aqui, fartão, bonitão? Não vai ser eu sou soldado. Olha como eu sou a figura máxima do exército. Olha. Ficar tudo nervoso, mas Deus, você vai chamar Davi? Irmão. Exército, Deus vive, não trabalha do jeito que o homem trabalha, né? Sai da passividade, irmão. Sai. Satanás está minando a tua coragem. Satanás está minando a tua energia, tirando as tuas forças. Fala todo dia, toda hora, todo dia, toda hora. Eu estou aqui, mas ele não está fazendo nada. Só está colocando medo. Ganhando um pouquinho mais de terreno a cada dia. Presta atenção. Ninguém se levantou do exército de Israel para lutar. Não porque Golias era muito forte. Não porque Golias era 2,90 metros de altura. Não porque Golias tinha uma couraça, né, que pesava 60 quilos. Não porque Golias tinha uma lança que só a ponta da lança pesava 7 quilos. Não. Você sabe por quê que ninguém se levantou? Porque todos eles já estavam dominados pela passividade. Que é o que Satanás faz. É como uma cobra. Já viu o que a jiboia faz com a sua presa? Mata a pessoa pela passividade, ela não pode fazer nada. Eu não preciso picar, não preciso jogar veneno, não precisa nada, é só fazer ele ficar quieto. Quem fica quieto já deixa de se alimentar, quem fica quieto já deixa de se exercitar, quem fica quieto já absolutamente não faz mais nada de bom para si mesmo. Vai morrer. Já não tem mais fé, gente. Acabou a fé desses soldados, acabou a fé de todo mundo. Agora eu quero fazer um alerta para vocês, todos, igreja. Abra comigo Isaías capítulo 30. Isso é um alerta da parte de Deus para o seu coração. Quando eu li esse texto, eu disse assim no meu coração, quando o Senhor me levou esse texto, eu falei: meu Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Isaías, então, um profeta super corajoso, que se levantava como voz de Deus, ainda que a voz de Deus fosse dura. Isaías 30, verso 1: ai dos filhos obstinados, declara o Senhor. Presta atenção. Que executam planos que não são meus, fazem acordos sem a minha aprovação, para juntar muitas vezes pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem consultar-me, para buscar proteção no poder do faraó, o refúgio na sombra do Egito. Posso fazer uma paráfrase aqui com o Salmo 91, né? O refúgio na sombra do Altíssimo. Mas ele está falando da sombra do Egito, que muitos procuram. Mas a proteção do faraó lhes trará vergonha, e a sombra do Egito lhes causará humilhação. É pesado demais, gente. Pesado demais, cuidado. Passividade muitas vezes nos mantém em caminhos que não são os caminhos de Deus. Dentro da igreja, mas trilhando caminhos que não são dele. Nós vemos pais atrofiados, nós vemos homens atrofiados, mulheres, mães atrofiadas, passivas, que não falam o que tem que falar, que não enfrentam o que tem que enfrentar. Irmão, se é pecado, é pecado.
Se está errado, está errado. Senta com a bênção do teu filho e fala para ele: ô filho, você não está errado. Não, filho, você não está errado, não. Você está pecando, você está em pecado. Vamos parar, meu irmão, de passar a mão na cabeça de coisa errada. E eu não estou falando que todo mundo faz isso aqui é um alerta de Deus para nós. Quando eu li isso aqui, eu falei: Senhor, mas é para tanto, Pai? É para tanto mesmo? Ô, irmão, eu sempre falo isso para vocês aqui. Tem hora que vira uma briga mesmo, e é a briga minha, interna mesmo, com Deus. Espírito Santo, mas Deus, parece que está tão bem as coisas. Ô, meu filho, acorda, é para falar o que eu tenho para falar, não o que você quer falar. Para, meu irmão. Está vendo que a esposa está fazendo coisa errada, está vendo que o esposo está fazendo coisa errada. Senta, não conversa para nada, mas conversa para isso, pelo amor de Deus. Oh, Senhor, precisamos lutar as lutas corretas, seguir de fato o caminho de Deus, ainda que pareçam caminhos hostis, mas é o caminho de Deus. Presta atenção, se Deus um dia, você está numa viagem, preciso ir daqui lá para Campinas, aí Deus fala para você: viu, você não vai pegar Anhanguera, você não vai pegar Bandeirante, nada disso, você vai para uma estradinha de terra aqui meio estranha, um negócio aí que você nunca foi na vida. Só que o Senhor diz assim: eu vou estar com você, se você for no caminho que eu falar. Não, ô louco Deus, pelo amor de Deus. Na Anhanguera tem posto. Na Anhanguera tem, se acontecer alguma coisa, tem um socorro. Na Anhanguera tem o Graal. Posto bonito. Acontecer qualquer coisa, eu pego o celular, mas Deus, naquela estrada lá, não tem nem sinal de celular, pai. Irmão, ainda que pareça hostil, vá no caminho de Deus. Ainda que pareça que o caminho vai ser desvantajoso, mas vai no caminho de Deus. Abre os seus olhos. Abre os seus olhos. Pare de buscar o melhor caminho. Eu vou ver o melhor caminho para seguir isso aqui. Busque o caminho em que Deus está. O caminho que Deus está pode não ser, muitas vezes, o melhor caminho para você. Passividade me faz andar por caminhos que muitas vezes não é o de Deus. É o melhor, mas não é o de Deus. Uma vez, um pastor cantando essa experiência, quero compartilhar com você, até porque eu já vivi essa também, acho que muitos homens aqui já viveram também. Mas eu lembrei dessa experiência. Você está indo, sai de um lugar para ir para outro, aí você está indo ali no GPS, né? E de repente você erra uma entrada, né? Mas aí, de repente o GPS ali dá uma corrigida para você e você continua, não faz nenhum retorno, não faz nada. Aí a mulher junto, né? O GPS analógico, tem o digital, tem o analógico, né, gente? O digital dá até para silenciar, não fala nada, você fica só olhando ele, mas o analógico não dá para cortar, falar, ficar quieto não, né? Não tem jeito. Aí a mulher: viu, mas esse caminho está meio estranho, parece que nós nunca andamos por aqui, tem certeza? Certeza? O homem: não, eu conheço isso aqui com a palma da minha mão, não sei nem o que está escrito aqui, mas é assim. Não, fica tranquilo, porque o homem é sempre assim. Não, você entende de outras coisas, eu entendo de dirigir, de estrada, de carro, isso aí é comigo, né? Muito bem, passa uns 30, 60 quilômetros, 60 quilômetros já, hein, gente? Estou falando de quase 1 hora de viagem. Ele também começa a desconfiar do caminho. Olha, eu conheço com a palma da minha mão, mas esse caminho está estranho, hein? Só que ele não fala para a mulher, fica só com ele, né? Porque aí já, né, a besteira está feita já, agora se eu falar, meu Deus, vai virar um, né? Então tudo bem. O que ele faz? Dá uma encostadinha, um posto aí, vamos perguntar. Aí pergunta: viu, essa estrada que vai para o tal destino? Não, essa estrada aqui, ó, para você ir para tal destino, você tem que voltar 60 quilômetros para trás. Cristo bendito, e agora? Reconheça, querido, tem jeito? Por 60 quilômetros você foi passivo. Por 60 quilômetros você foi passivo. O que nós aplicamos para a nossa vida? Tem gente que já andou 100.
Já andou 200. Ainda não chegou no destino. Sabe por quê? Porque esse caminho não vai te levar para o destino. Você está no caminho errado. Já te avisaram. Mas você escolheu a passividade. Que Deus está nos alertando através disso aqui. Você apertou a mão de quem não era para apertar. Você assinou um negócio que não era para ter assinado. E o texto está dizendo, isso vai acumular pecado sobre pecado. Porque você vai tentar resolver uma coisa que não vai ter jeito, irmão. Vai ter que fazer outra coisa errada. Já entendeu? É fazer um empréstimo para pagar o empréstimo. É isso que você vai fazer. Já está errado, você vai piorar a situação. Então, meia volta. Reconhece, deixa a mulher falar, os outros 60 quilômetros voltando, ela vai falar. Mas aí você tem que olhar para dentro de si e falar, você é homem? Para dentro de si e falar assim, você é homem? Então você merece ouvir. Chega uma hora que a gente merece ouvir, gente. Merece mesmo. Volta 60 quilômetros e assume tudo. Mas não, está lá. Como o Senhor diz, está lá fazendo um contrato que não é para fazer, assinando papel que não é para assinar, apertando a mão de que não é para apertar, se aproximando de pessoas que não é para se aproximar, buscando a sombra do Egito. O Senhor está falando, para de buscar dinheiro, busca a minha presença, para de buscar dinheiro, busca o que eu tenho para você. O dinheiro será uma consequência da minha presença sobre a sua vida. Prosperidade é estar colado com Deus, irmão. Isso é prosperidade. A Bíblia diz que Ele é o dono de todo o ouro, toda a prata, não é um ou dois, não, todo o ouro. Encosta com Deus. Acalma o teu coração, vem na quinta-feira para nós falar sobre ansiedade. Porque a ansiedade muitas vezes me faz andar nesse caminho de passividade, viu? Não, agora vai dar certo. Não, agora vai dar certo. Não, agora que ele é ansioso, agora vai só caminhando. É 60 quilômetros, é 100, porque assim vai. Olha o que o profeta diz, cuidado. Saia da passividade e volte se for necessário. Senhor, hoje é o dia, meu irmão, de você colocar a mão no coração, se você tiver coragem. Viu, irmã? Se você tiver coragem. Colocar a mão no coração e dizer, Senhor, errei. Eu andei uns quilômetros a mais aí, no caminho errado. Mas eis-me aqui para voltar, Senhor. Eis-me aqui para voltar, Pai. Tem que ter coragem, irmão. Tem que ter coragem. Porque você vai voltar 60 quilômetros pelo caminho que você trilhou, vai começar a lembrar e olhar. Você lembra que o texto diz assim, lembra-te de onde caíste? Lembra desse texto? Só lembra de onde caiu quem volta, gente. Foi essa entrada aqui que eu falei, Foi nessa aqui que eu falei, eu devia ter entrado aqui. O Senhor fez você voltar até lá de novo. Você vê. Agora tá bom, meu filho, faz o certo aqui agora. Falava com os irmãos hoje de manhã, na escola bíblica, irmão, tem gente que acha que se arrepender dos seus pecados é simplesmente parar de pecar. Tira isso da tua cabeça, irmão. A palavra arrependimento é metanoia, ou seja, voltar ao contrário. Não é parar de pecar somente. Tem uma coisa aí que você não está, às vezes, pegando. Tem gente que não consegue parar de pecar porque ele está pensando só em parar de pecar. E não é só parar de pecar, é começar a fazer alguma coisa de bom. Irmão, o que você fazia? Pastor, eu era viciado em pornografia. O que você faz agora? Eu parei de ser viciado. Não pode, irmão. O que você faz agora, irmão? No tempo que você perdia lá, o que você está ganhando agora? Se você era viciado, gastava tempo naquilo, agora gaste tempo naquilo que é de Deus. Não fica na passividade. Porque tem gente que acha que parar de pecar. Não, irmão. Se era um pecador com a sua língua, falava um monte de coisa, palavras torpes, palavrão, falava um monte de coisa errada. Só parar de falar não serve, irmão. Começa a falar bênção. Começa a profetizar. Começa a colocar palavras de bênção na tua boca. É fazer o caminho inverso. Para de achar que arrependimento é só parar de pecar, irmão. Reconhece e age. Ao contrário daquilo que você fazia. Tem gente que roubava, mas assim na cara dura, tranquilamente. Tá bom, pastor, parei de roubar. Não é só parar de roubar, agora é abençoar. Agora, aquilo que você tirava antes, agora você entrega. Essa que é a diferença, irmão. Porque se você só parar de roubar, você vai voltar a roubar de novo, irmão. Essa é a terapia do céu, se podemos dizer.
Você vai para um terapeuta, você vai para um psicólogo e vai falar assim, viu? Você precisa ocupar a sua mente. Não é assim que ele vai falar? Então, irmão, a Bíblia diz, coloca alguma coisa, irmão, no lugar do pecado que você fazia. Alguma coisa de bom. Mas não, fica ali na passividade. Eu vou ler para vocês aqui, presta atenção. É uma leitura, não vai ter no telão, vocês só vão me ouvir. Então presta atenção. Testemunho de uma mulher. E eu faço questão de ler para vocês, porque, gente, isso é muito forte. É sobre o poder da passividade, da desobediência de algumas pessoas. Presta atenção. Inclusive ela escreve de uma forma bem informal, tá? Para que até inclusive fique mais fácil de nós entendermos. Eu sou testemunha viva do poder da desobediência e da passividade. Meus avós não estavam de acordo com a escolha do meu pai, mas meu pai estava apaixonado e insistiu em se casar com minha mãe. 12 anos depois, minha mãe se envolveu com outra pessoa, abandonou o lar. Eu tinha 10 anos e mais 2 irmãos de 6 e de 3 anos. Meu pai quase enlouqueceu. Sofreu com depressão por 12 anos. Meu irmão do meio experimentou drogas aos 13 anos e até hoje não é liberto. E lá se vão mais de 20 anos. Eu fui mãe aos 15 anos. Passei muitos anos sem saber o meu real valor. Não me achava digna de ter um matrimônio. Enfim, pela misericórdia de Deus, eu fui resgatada. Meu pai faleceu de câncer, mas recebeu Jesus no leito a tempo. Meu irmão caçula conseguiu sobreviver, mas também teve períodos de isolamento e depressão. Hoje sou casada há 10 anos. Ganhei meu marido para Jesus e minha casa é uma bênção. Dezembro de 2025. Irmãos, nós estamos falando de avós, 30 anos, que foram passivos, gente que está tentando se recuperar até hoje, que se omitiram de assumir o seu papel. Se está errado, está errado. Se não é a hora, não é a hora. Se é para fechar a porta, vamos fechar a porta. Se é para abrir a porta, vamos abrir a porta. Não deixe, pai, mãe, a tua geração, para que alguém conte uma história dessa depois de 30 anos. Ah, mas Deus restaurou, mas olha o sofrimento. Olha o sofrimento, isso está sobre a minha e a sua responsabilidade. Ah, pastor, mas não pode falar assim, pastor, porque coitado, irmãos, nós estamos plantando uma coisa, como o Bruno disse aqui, ó. Nós estamos plantando uma árvore que vai dar sombra amanhã, não é agora. E se eu não falar isso agora, tá, irmão, deixa a coisa rolar. Fala das bênçãos. Fala do poder de Deus, dos milagres, irmão. Milagre é consequência da presença de Deus, irmão. Milagre é consequência de uma vida cheia de santidade, que busca santidade. Isso vai acontecer milagre, fica tranquilo. Quantos aqui não tem uma história parecida com essa? O que me chama a atenção é porque minha mãe ficou grávida desse que vos fala com 15 anos, que é o mesmo caso dessa mulher. Porque um dia minha avó simplesmente deixa rolar. Ah, mas deu certo? Pô, deu certo, estou aqui, irmão. Olha que bênção. Mas podia poupar um pouco mais de sofrimento, né? Não podia? Passividade. Passividade. Oi, homem, vamos lá. Pisa firme nessa casa. Ei, tem homem aqui. Tem um pai aqui. Tem uma esposa aqui. Vamos lá, pisa. Porque hoje em dia a cultura é de que parece que o filho, quanto mais inteligente, quanto mais esperto ele é, mais ele manda nos pais. Não, a mãe muitas vezes fala, não, meu filho, não, super inteligente. Aí você vai ver o convívio deles, é o filho dominando a casa. Por quê? Porque é inteligente. Não. Bate o pé e fala, eu não estou nem aí, que você sabe mais do que eu sou teu pai. Sou teu pai.
Sou tua mãe, tenho autoridade sobre a minha vida, sobre você. Irmão, Deus está nos levando a um alerta. Sai do atrofiamento, da passividade. Não existe vitória se eu não entrar na guerra. Não tem jeito, irmão. E muitas vezes confundem, para encerrar. Presta atenção, meu irmão, Canaã não é o céu. Viu? O simbolismo de Canaã não é o céu. Sabe por quê? Porque tem gente que fala, lá na Canaã. Não, irmão. A Bíblia fala do céu como Nova Jerusalém. Não fala de Canaã. Canaã não é o céu primeiro. No céu não tem um inimigo para você lutar. Canaã é cheio de inimigo. Você vai ter que batalhar por Canaã, viu? Lá no céu não tem briga, irmão. Não tem guerra. Está resolvido. Para o seu propósito de vida, será necessário combate, guerra, luta. Isso vai acontecer quando você resolver dar o passo para sair da passividade. Primeira coisa, vai ser duro de sair. Porque você estava tão acostumado com esse ambiente inerte. Quando saímos da passividade, é como se Deus começasse a fazer aqui uma ideia para você entender. Você resolveu sair, vou guerrear. É como se Deus então começasse a correr nas suas veias. A coisa começa a esquentar. O dente começa a trancar. Irmão, nós estamos numa guerra. Só que não é física, é espiritual. Quando você for orar, vai começar a suar, frio. Estava orando esses dias de madrugada, várias experiências, mas essa que eu tive nessa semana. Senhor, está frio, uns dias frios aí, né? Duro de levantar. Eu coloquei o relógio para despertar antes, para mim pegar no tranco, né? Que eu queria orar às 3 da manhã, mas se eu acordar às 3 da manhã, até pegar mesmo, né? Aí eu coloquei umas 2h30, levantei. Quando eu cheguei lá no meu escritório para orar, Senhor, já venci a primeira batalha, que é estar de pé nesse momento. Aí eu comecei a orar. E eu estava de blusa, bobear, tinha até uma cobertinha ali, né, para a gente, né, orar coberto. Mano, eu sei que eu terminei essa oração, só faltava tirar a camisa. Eu estava morrendo de calor. Foi nessa que veio. Quando você entrar numa guerra, e eu sei porque eu estava orando, por aquilo que eu estava orando. Quando você entra numa guerra, gente, não tem essa. Soldado não tem frio, não tem calor, não tem chuva, não tem nada. Você está numa guerra, o Senhor vai aquecer o teu sangue, irmão. Por dentro, o Espírito Santo te movendo. Vai, irmão. Vai que eu estou contigo. Senhor, mas tem 100.000 soldados, mas eu estou com você. A coisa começa a esquentar. E aí daqui a pouco, meu irmão, não tem mais lado para você ficar triste. Porque você está numa guerra. Você imagina um soldado lá, 100.000 soldados na frente dele. Ai, minha família lá em casa. Ai, minha esposa. Não tem tempo. O que ele mais quer é vencer logo, acabar logo com isso para poder voltar para casa. Não é isso, irmão? Não é isso que um soldado faz? Deus começa então a correr em nossas veias. Irmão, irmã, você vai começar a sentir falta de paz naquilo que não é do Senhor na sua vida. Isso é sair da passividade. Tem coisa que não é de Deus, vai te incomodar, porque até então não te incomodava, agora vai te incomodar. Tem coragem de dizer isso eu recebo, irmão? Falta de paz naquilo que você, muitas vezes, aliás, naquilo que Deus já sabe que vai acontecer. Quantos não tem aqui uma história contada da pandemia? Aquelas empresas que faliram, empresas que quebraram. Por quê? Porque uma semana antes da pandemia assinaram grandes contratos, porque estava indo muito bem. A coisa estava bombando. Aí ele foi lá, assinou um contrato. Não, eu vou pagar, 10 mil por mês, 50 mil por mês. Não, está bombando o negócio. Estoura a pandemia, 7 dias depois. Irmão, você vai sentir um negócio tão forte, que Deus vai falar para você, está tudo certo, viu? Mas não assina. Deus sabe o que vai acontecer, irmão. Eu não sei, mas Deus sabe. Você não vai precisar ler o jornal. Você só vai precisar ouvir o Espírito Santo. Isso é sair da passividade, irmão. Sai.
A guerra vai começar então a nos aquecer. E quando você está aquecido na guerra, você se torna uma pessoa alerta. Opa, peraí, isso está me cheirando coisa errada. Isso está me cheirando Satanás tentando me enganar. Isso está me cheirando armadilha. Coisa que hoje não acontece mais. Vamos levando, está tudo certo. Leia comigo, eu quero encerrar lendo esse texto aqui com você. Salmo 115, verso 16. Olha o que diz: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele confiou ao homem. Oh, aleluia, irmão. Eu não sei o que é que você tem buscado, mas se é nessa vida ainda o que você tem buscado, você tem um aval de Deus aí, ó. Ele nos deu a terra. Só que ele está dizendo aqui ao homem. Ele não está dizendo ao filho de Deus, o crente, o cristão. Ele está dizendo ao homem. Viu? Então tem muito homem aí que não está nem aí para Deus, mas entendeu esse princípio. Isso aqui é meu. Eu domino sobre isso aqui. Tem gente dominando sem ser homem e mulher de Deus, gente. Enquanto que muitos homens e mulheres de Deus estão passivos, parados, inertes. E Deus disse: a terra é sua, meu irmão. Vai. Se tem uma coisa que Deus deixou bem claro: Adão, faz agora essa terra dar fruto, vai plantar, vai fazer o que você tem que fazer aí, porque a terra está contigo, Adão. Está com você. Eu lembro do pastor, será que eu posso falar o nome dele, pai? Bom, um pastor da televisão aí, ele conta testemunho, uns anos atrás já ele falou isso, que ele tinha um programa de televisão, e esse programa de televisão custava muito caro para ele, muito caro, coisa de milhões por mês. E ele pagava aquele programa de televisão com muito esforço, pedindo. Aí virou aquele negócio: pastor só pede dinheiro. Mas para mim fazer o programa eu preciso de dinheiro, não tinha jeito. Aí ele tinha que ficar pedindo mesmo. E aí ficou tão maçante que ele teve que parar o programa, porque ele vivia o programa muitas vezes era mais pedindo dinheiro para pagar o próprio programa do que pregando o evangelho. E aí ele conta a história, mas por quê? Igreja pentecostal no Brasil, não estou falando o nome de uma igreja, as igrejas pentecostais no Brasil, que chegaram no Brasil em 1910, 1911. E aí começou o crescimento pentecostal, Espírito Santo, aquele monte de coisa. Uma das coisas que nós mais... Eu lembro que eu era pequeno, gente. Isso se falava muito. Meu pai não tinha televisão em casa. Nós não podíamos ter televisão em casa, que a igreja não permitia. Era a doutrina da igreja. Embora a Bíblia não tinha nada disso, mas a doutrina da igreja era: não pode ter televisão. E aí a pergunta era, daquela pessoa que questionava minimamente: viu, pastor, mas por que não pode televisão? Aí o pastor falava: porque a televisão é do diabo. Era a resposta. Pastor, por que a gente não pode jogar bola? Porque futebol é do diabo. Pastor, por que crente não pode entrar na política? Porque a política é do diabo. Irmão, e aí esse pastor conta esse testemunho, né? Porque ele tinha um programa de televisão, sabia quanto custava. Você sabe qual é o país para um evangélico uma pessoa pregar o evangelho na televisão, o país mais caro para se fazer isso? Brasil. Por quê? Porque a TV é de quem, gente? Do diabo. Quem falou? Quem deu para o diabo isso? Nós. A Bíblia diz que era nosso, mas um dia nós falamos: é do diabo. Então o diabo pegou para ele, irmão. Assiste a televisão, vê se tem alguma coisa lá que presta, irmão. É do diabo mesmo. E eu conversando com os irmãos: gente, eu torço para time, sou São Paulino, sofredor, né? Mas se tem uma coisa que eu sei que é do diabo, é o futebol. Tem hora que dá até nojo de ver o cara que ganha 1 milhão, 1,5 milhão fazer aquilo que ele faz. Isso é do diabo, gente. Só pode ser do diabo. Não é possível, irmão. Eu, com a barriguinha que eu tenho, vou ter mais vontade do que aquele cara que ganha 1,5 milhão. Me põe lá para você ver, irmão. E aí, nós chegamos na política, né? Todo mundo aqui é consenso, né, gente? O Brasil é um país corrupto.
Porque a política, infelizmente, um dia nós entregamos ela para o diabo. Enquanto Deus estava dizendo, olha, eu entreguei para vocês. Agora por que o cristão não está lá? Temos cristãos lá, mas são poucos. Sabe por que são poucos? Porque tem um monte ainda acreditando que é do diabo. Vai, irmão, vai no terreno do inimigo e seja a luz naquele lugar. Sai da passividade, irmão. E aí um pastor um dia se levanta lá em 1952, um pastor chamado Manuel de Melo, presidente do Brasil para Cristo, precursor da televisão brasileira, foi o primeiro pastor a dar entrevista em programas na televisão. Pastor, os entrevistadores na época, o que o senhor está fazendo aqui? Todas as igrejas falam que a televisão é do diabo. Aí ele diz, não, é aqui mesmo que eu tenho que vir. É nesse lugar que eu tenho que vir. Porque eu não sou passivo, irmão. Nós estamos lembrando dele porque um dia ele fez aquilo que ninguém fez. Ele era o exército de Saul. Só que alguém se levanta no meio do exército de Saul com a unção de Deus e diz, eu não vou ficar na passividade. Porque se Deus diz está comigo, a vitória é nossa. Não interessa o tamanho do gigante. Mas a televisão infelizmente se tornou do diabo mesmo. Mas chegou a hora da gente entender esse texto e tomar ela de volta para nós. E eu dou graças a Deus porque às vezes o algoritmo me mostra coisas. Porque hoje a televisão virou YouTube, né, gente? Eu dou glória a Deus. Tem gente chegando. Eu olho isso aqui e falo, meu Deus, que palavra maravilhosa. Tem gente chegando. Tem canal que presta. Porque alguém resolveu dar um passo e falar assim, não vou ficar parado. Quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, que o Senhor não mudou a sua palavra. Se a terra é para nós, é para nós. Viu? Se é para nós, é para nós. E que seja para os cristãos. E que seja para os filhos de Deus. Porque os filhos de Deus têm essa capacidade de tornar o ambiente melhor. De tornar o ambiente mais agradável para todo mundo. A chamada que eu quero fazer para você hoje aqui é como se fosse um alistamento. É sério, gente. É sério. Senhor, eu dei uma debandada. Eu me alistei no seu exército um dia lá atrás. Eu entrei no exército, que é a igreja do Senhor. Eu entrei nele. Mas você sabe como é que é a vida no quartel, né, gente? Sabe como é que é, né? É levantar 4 e pouco da manhã com gente buzinando na orelha. E quando você dá uma atrasadinha, já tem alguém te chutando, te derrubando da cama. Isso é a vida no quartel, gente. Pode estar frio, pode estar calor, é a mesma roupa que você vai vestir. Interessa, é essa mesma roupa aí. Meu cabelo, não tem cabelo no quartel, irmão. Esquece cabelo. As vaidades, não tem vaidade, é todo mundo igual, tudo igualzinho. Essa é a vida no quartel. E é o seguinte, tem um rumor de guerra, não sabe nem se vai ter guerra, mas é um rumor de guerra, todo mundo preparado para a guerra. Todo mundo preparado para a guerra. Gente, tem pessoas que debandam. Eu quero dormir até mais tarde. Você quer dormir até que hora? Eu quero dormir até umas 10 horas. Sai do quartel. Sai do quartel. Mas eu quero passar um gelzinho no cabelo, vestir uma roupa mais aconchegante. Sai do quartel. Simples, você vai ser expulso daquele lugar. Irmão, esse é o exército. E o Senhor está dizendo, está a fim de voltar? Porque aqui você tem a minha presença. Viu? Aqui você tem a minha presença. Você sabe o caminho de volta. Sabe os 100 quilômetros que você andou aí? O Senhor está dizendo para você, para aí. Sai da passividade e volta. Já é um dia de alistamento. Um dia de alistamento. Isso só precisa trazer um documento. Só um. E esse documento não é físico. É aqui, ó. Senhor, eu me arrependo. Só precisa disso. Eu me arrependo. Senhor, eu vou voltar. Eu vou voltar.
Eu sei já como é que é a vida no quartel, mas eu sei que lá tem a tua presença. Eu sei que lá eu serei alimentado, Pai, porque eu saí, não era mais alimentado direito, não comia direito, não bebia direito, eu acordava até mais tarde, mas eu não dormia direito. Lá, das 10 às 4 da manhã eu dormia, porque era horário de dormir. Eu conseguia dar prioridade, sabe por quê? Para o sono. Não, cuidado com as suas prioridades. A hora de dormir, a prioridade da hora de dormir se chama sono, e mais nada. Só que tem gente que não consegue nem dar prioridade para o sono. Na hora de dormir não consegue dormir mais. Sabe por que você não consegue dormir? Porque você está fora do quartel. No quartel o Senhor alinha as coisas e diz assim, ó, agora é hora de você descansar, você precisa dormir. Você precisa descansar, meu irmão. Volta. Vamos colocar em pé?